Fala pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou falar sobre um hábito, que pode transformar completamente a sua vida. E eu não estou falando isso de forma sensacionalista, não. Eu estou falando isso de forma certa, séria e honesta. E você vai entender por que eu estou falando isso. No final, eu quero que você veja se isso faz sentido para você ou não, tá bom? E esse hábito, ele vai te ajudar em basicamente resolver três coisas na sua vida. A primeira coisa é entender melhor, o seu próprio corpo. Rafael, como assim entender melhor o meu próprio corpo? Eu vou te falar mais sobre daqui a pouquinho, tá? O segundo ponto é que esse hábito ele vai te ajudar a se conhecer mais, ele vai aumentar o seu autoconhecimento sobre você e sobre o seu corpo, suas emoções e tudo mais. E o terceiro ponto é que ele vai te ajudar a equilibrar mais as suas próprias emoções, tá? Ele vai fazer essas três coisas e eu vou te explicar daqui a pouco como que ele faz isso. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho e já manda para alguma pessoa que está precisando desse conteúdo, porque eu tenho certeza que você vai estar fazendo um bem para essa pessoa, tá bom? O hábito que eu vou trazer aqui hoje, ele está completamente ligado ao seguinte tema: qual que é a relação, entre vontade de comer e fome? O que é fome e o que é vontade de comer? Qual que é a relação dessas duas coisas e o que esse hábito que eu vou trazer aqui agora tem relação com isso? Você já parou para pensar que muitas vezes você está comendo não por fome, mas na verdade você está com vontade de comer, muitas vezes por uma emoção reprimida ou por uma emoção que você nem está percebendo que está tendo. Você está com raiva, você está triste, você está ansioso, aí você vai lá e come. E muitas vezes o que você come para suprir essa emoção, para conseguir comer essa emoção mesmo, é um alimento que muitas vezes não vai fazer bem para o seu organismo. E eu estou falando isso porque isso acontecia comigo há muito pouco tempo atrás, E ainda acontece algumas vezes, Mas o ponto é, hoje eu tenho consciência disso e eu posso agir em cima disso. Por quê? Porque eu tenho consciência. Muitas vezes, se a pessoa não tem consciência do porquê que ela está comendo, ela não vai comer a coisa certa no momento certo e não vai ter o resultado que ela deseja ter. Muitas vezes é emagrecer, é ter uma alimentação mais desinflamatória, é ter uma alimentação para ganhar massa muscular. Eu não sei qual é o seu objetivo, mas independente do seu objetivo, se você não tiver consciência do porquê que você está comendo e quando você está comendo, isso pode te prejudicar. E o hábito que eu quero trazer para você hoje é um hábito que ele é realizado há mais de 1000 anos. Na época de Jesus isso já acontecia. Provavelmente você deve ter ouvido falar desse hábito, é o jejum. Rafael, legal, o jejum é bacana e tal, jejum intermitente, e tal, não sei o quê. Vamos lá. Eu finalizei o meu jejum. Essa semana eu fiz um jejum de 101 horas. 101 horas, explica melhor. 4 dias e 5 horas. Eu fiquei 4 dias e 5 horas no jejum, apenas na água e na água com sal. Rafael, mas por que você fez isso? Você é maluco? Você é doido? Você tem problema de cabeça? Pelo contrário, o jejum ele aumenta a sua clareza mental. O jejum ele aumenta a sua consciência corporal. O jejum ele vai silenciar aquelas emoções que ficam presas e fazem você tomar atitudes por impulso. Então, assim, o que acontece? Esse jejum foi o jejum mais longo que eu fiz até hoje, Eu já estava acostumado a fazer jejuns um pouco mais longos, De 72 horas, De 80 horas. Então, assim, eu não estou indicando para você fazer isso se você não está acostumado, se você não está acostumada. O ponto é, eu fiz isso porque, primeiro, eu já estava acostumado. Segundo, não foi exclusivamente fisiológico, foi por um motivo espiritual também, E os resultados que eu tive com esse jejum foram acima do esperado, Tudo bem que quando eu faço jejum eu não fico esperando muitos resultados, não coloco expectativa, eu só faço porque eu sei que me faz bem.
E aí eu queria já desmistificar um mito que as pessoas falam, que é: ah, mas se você ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias sem comer, você vai morrer. Não vai morrer. Não morre, tá? Ó, tô aqui, ó, vivinho, forte, saudável. Inclusive, o jejum que eu fiz de 4 dias, eu fiz atividades físicas todos os dias. Claro que não foram atividades físicas de alta intensidade. Eu fui na academia, mas eu fiz uma atividade física com carga um pouco menor, né? Normal. O ponto é, se você não tiver as suas próprias experiências, você nunca vai entender como que o seu corpo funciona. O meu corpo funciona de uma forma, o seu corpo pode funcionar de outra forma. Então, você tem que ter as suas próprias experiências para você entender como que o seu corpo funciona. E o jejum, ele é uma das melhores maneiras de você entender o seu próprio corpo. Nessa experiência de 101 horas de jejum, né, eu mergulhei para dentro de mim mesmo, né, no autoconhecimento, né, na autopercepção, no aumento de consciência, na minha conexão espiritual um pouco mais próxima de Deus, né? E eu posso te falar com toda certeza, o jejum, ele não é só para emagrecer. Ele não serve só para emagrecer, tá? Pode ter esse propósito? Pode, mas o jejum, ele é muito mais do que isso. E o principal ponto que eu quero trazer para você sobre o jejum é que você fazer um jejum é você aumentar o seu autoconhecimento, é você aumentar os seus limites, é você se conhecer melhor. E isso eu acho que é uma das maiores riquezas que nós temos. E agora eu quero trazer para você, né, quais foram os 3 principais benefícios que eu tive com esse jejum de 101 horas, tá? Então, já pega para a caneta para você anotar e vamos que vamos. Como eu te falei, o jejum ele não é apenas ficar sem comer, né? Pode ser isso, mas pode também não ser. Primeira coisa, o primeiro benefício que eu tive com o jejum foi o seguinte: eu elevei a minha autoconsciência. Rafael, como assim? Aumentou e elevou sua autoconsciência? Quando você fica tanto tempo de jejum assim, você trabalha o seu autocontrole, você trabalha os seus impulsos, você trabalha os seus limites, porque você começa a ouvir o seu próprio corpo. Coisas que, quando você está comendo a todo momento, você não consegue perceber essas coisas, esses elementos dentro do seu corpo, que quando você está de jejum, você consegue não só perceber, mas entender isso. E isso é mágico, né? Para mim, esse é um dos principais benefícios que esse jejum mais prolongado ele tem. O segundo principal benefício é o controle, o entendimento e o controle das suas emoções. Muitas vezes você está ansioso, está triste, está com raiva, está perdido e aí você utiliza como gatilho ou como forma de compensação a alimentação, a comida. Ah, eu estou ansioso, vou comer um chocolate. Ah, eu estou triste, vou tomar um sorvete. Você nunca vai chegar e vai pegar uma pessoa que está ansiosa, está triste ou está com raiva e vai falar assim: ah, vou comer um brócolis. Ah, vou comer um ovo cozido aqui. Não vai, não vai. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Você vai, através da comida, utilizar o açúcar, a gordura, o alimento que geralmente é inflamatório, mas que é gostoso, que é bom gustativamente, e aí você vai utilizar esse alimento para preencher essa emoção que você está sentindo. Eu não quero ficar ansioso, então o que eu vou fazer? A forma mais rápida que eu posso fazer é o quê? Vou comer um chocolate. Pum! Beleza, ai que delícia. Aí você entope seu cérebro ali de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina. Ah, agora eu tô bem. Mas você não percebe, que é aí que volta lá na autoconsciência, você não percebe que a comida que você comeu não é por fome, mas sim para preencher essa emoção que você estava sentindo e você não resolveu essa emoção, porque no outro dia você vai ter essa emoção de novo, no outro dia você vai ter essa emoção de novo, em algum outro momento você vai ter essa emoção de novo, e aí você não percebe esse hábito que está ligado. Teve uma emoção, foi para a comida, e a comida geralmente que não é saudável e que vai piorar e vai entrar num ciclo viciante, né, onde você vai ter uma emoção e você vai querer preencher essa emoção com comida, que é a forma mais rápida muitas vezes de você preenchê-la, só que não é a melhor forma possível, né? E aí entramos no terceiro benefício
né, do jejum prolongado, que é o que? Energia, disposição e foco. Olha só, nos primeiros dias, até no segundo dia ali, você ainda sente um pouquinho de fome, principalmente no primeiro dia. Por quê? Porque você está mudando a forma como o seu corpo funciona. Você está comendo, vamos supor, 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço e janta, lanche, não sei. Você está comendo. Do nada, você para de comer. O seu corpo vai começar a falar, opa, o que está acontecendo aqui? Opa, cadê comida? Comida, cadê? Vem comida, cadê? E aí não vem mais comida. Opa, pera aí, Aí o intestino vai falar com o estômago. Para de produzir enzima aí, para de produzir suco gráfico aí, não vai vir mais comida, pera aí, vamos reorganizar aqui. E aí o seu corpo ele tem que fazer uma reorganização, por quê? Porque parou de vir comida. Então o que ele vai ter que fazer? Ao invés de ele pegar aquela comida e transformar em energia, ele vai ter que pegar aquela comida que não está vindo. Opa, então se não está vindo comida, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pegar energia? Opa, pera aí. Gordura. Vamos pegar aqui onde que tem energia para transformar, porque ele precisa do coração batendo, ele precisa respirar, ele precisa ter as funções básicas, né? E ainda mais se, igual eu, que fiz atividade física leve, opa, ele tá gastando, ele tá doido, ele tá doidão. Então, pera aí, de onde que eu vou? Pega a gordura e usa aí com energia. Vai usando a gordura aí como energia. E aí o que acontece? Quando você está de jejum, você entra, né, principalmente ali a partir do terceiro dia, você começa a entrar em cetose. O que é cetose? Você começa a utilizar corpos cetônicos, que são elementos dentro do seu corpo, né, que geralmente são utilizar a gordura como energia, né, que geralmente quando você está comendo, normal, quando você não está de jejum, você usa glicose como energia. Você comeu, seu alimento ele se transforma em glicose, açúcar, né, e você pega esse açúcar e usa como energia. Quando você está em jejum a partir de 3 dias, o seu corpo ele começa a falar assim, opa, peraí, não tem mais esse açúcar aqui. O que eu vou fazer? Vamos para o próximo aqui. O que é o próximo? Gordura. Beleza, pega a gordura e começa a usar. E aí, o que acontece quando você entra em cetose? Geralmente, você começa a ter mais foco, você começa a ter mais concentração, clareza mental. Isso vai te dar uma energia estável e não aqueles picos de energia. Quando você, por exemplo, almoça e come um doce, aí você, nossa, ai, que delícia, nossa, agora eu tô bem. Aí depois você tem um pico de energia e depois você dá aquela sonolência. Você fica prostrado, você fica lesado, né? Não, quando você está de jejum, você fica com uma energia estável. Você não tem pico, mas você também não tem queda. Você começa a ter uma energia estável e isso é muito bom. Isso é uma sensação muito boa. Então, esses 3 foram os principais benefícios, né? Tiveram outros também, mas eu não vou falar aqui para o vídeo não ficar longo. Esses 3 foram os principais benefícios que eu tive com esse jejum de 101 horas, beleza? E aí só para contar bem basicamente, bem rapidamente sobre a minha experiência com jejum, com esse jejum especificamente de 101 horas, eu vou te falar o que eu senti nos 4 dias, tá? No primeiro dia, ainda você tem um pouquinho de fome, né? Muitas vezes você vê alguém almoçando, você sente um cheiro de alguma comida que você gosta, e aí o seu cérebro, não é fome, é vontade de comer, né? Eu até errei aqui agora, é vontade de comer. O seu cérebro entende, cheiro de pão, cheiro de carne, cheiro de não sei o quê. E é uma coisa que você gosta, e aí o seu cérebro entende, vai comer isso aí, ó que legal, olha que gostoso. Mas aí você fica de jejum, gera um pouco de fome, beleza, você tem que passar esse ponto. No segundo dia, o que acontece? A sua fome ela diminui, pelo menos no meu caso, a minha fome diminuiu, né? E eu fiquei com fome em momentos específicos. Rafael, como assim momentos específicos? Por exemplo, quando eu estava indo para o trabalho, eu passava em frente à padaria, eu sentia um cheiro de pão. Aí eu falei, nossa, pãozinho. Aí me dava fome, me dava vontade de comer naquele momento. Passava, beleza, estou de jejum, colocava no meu cérebro, cara, você está de jejum, você não vai acabar tão cedo, então toca o barco. No terceiro dia, o que acontece? Aí vai começar a acontecer a mágica. O seu corpo ele vai começar a entender que, opa, não vai vir comida mesmo, então deixa eu me resolver aqui. Aí ele vai entrar em cetose. Entrando em cetose, você começa a ter mais clareza mental, mais foco, mais concentração. Você começa a sentir muito menos fome, né? E você começa a se sentir bem, leve, você começa a prestar mais atenção nas coisas e isso é muito legal, tá? E no quarto dia, no meu caso, foi quando aconteceu o milagre, né? Parecia que a minha energia ela tinha se multiplicado por 10. Parecia que eu podia correr uma maratona.
porque eu estava num estado de clareza mental, de foco e de energia tão alto que eu falava assim, caraca, então é isso que as pessoas que fazem jejuns mais longos sentem, né? Eu já tinha sentido isso, mas dessa forma eu nunca tinha sentido. E além disso, né, teve a parte espiritual que eu não quero entrar aqui, tá? Mas o ponto foi, nossa, quanto benefício que as pessoas muitas vezes não sabem que podem ter através de um único hábito. E para finalizar, o recado final que eu tenho para você não acredite nas pessoas sobre o que você deve fazer na sua vida. Não acredite nas pessoas. Tenha suas próprias experiências. Claro, né? Se você está buscando alguma coisa específica, vai buscar um profissional, normal, né? Mas, Rafael, porque você tem que fazer. Chegar para você e falar assim: faça um jejum de 100 horas. Cara, eu não sei da sua realidade. Eu não sei como é que você. Se você já fez algum tipo de jejum alguma vez na vida. Quem sou eu para falar isso, entendeu? O ponto é: se eu tivesse que te dar um conselho sobre isso, busque conhecer o seu próprio corpo, busque se conhecer através das suas próprias experiências. Tenha novas experiências para você buscar o autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai te libertar de muitas coisas que às vezes você fica travado porque você está acreditando em alguma coisa que alguém falou. Acredite naquilo que você viveu, acredite naquilo que você sentiu. Isso é muito mais poderoso do que você simplesmente acreditar que, mas se eu fizer um jejum aqui, não sei o quê. Não, se você fizer, não faça. Faça um jejum. Mas não precisa começar com jejum longo. Faça um jejum. Rafael, nunca fiz jejum. Faz jejum de 8 horas. Depois se sentiu bem, faz um de 10. Depois faz um de 12. Pô, tô me sentindo bem. Rafael, 16 aqui não me senti bem. Beleza, reduz um pouquinho, vai adaptando e vai vendo como que o seu corpo funciona. Só de você fazer isso, você já vai estar aumentando a sua consciência e aumentando a sua autoconsciência corporal. Isso é poderosíssimo. Isso é poderosíssimo. Eu tenho certeza que se você começar a praticar o jejum na sua vida, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai ser transformada, tá? Só para quem tiver mais interesse, eu vou deixar um link aqui embaixo também, tá? Se você quiser entrar para um grupo onde pessoas estão buscando melhorar a alimentação de forma gamificada e de forma equilibrada, eu vou deixar o link aqui. É um grupo gratuito, é só você entrar, fazer parte do grupo lá. E eu tenho certeza que esse grupo pode te ajudar também a mudar a sua consciência alimentar e a mudar o seu corpo e a sua vida, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço, vou malhar agora e muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!